Olá pessoal, vamos aqui fazer uma análise de artigo. Eu estou utilizando esse artigo aqui da professora Umbelina, dentre outras pessoas. Nós temos aqui, utilizando o software Mendeley. Recomendo a todo mundo que utilize esse software para a área acadêmica. Não tem nada melhor para produzir artigo científico do que esse software. E vamos lá, vamos começar a separar aqui os artigos e como é que a gente faz essa análise. Primeiro eu separei aqui o que a gente deve levar em consideração na hora de analisar um artigo, a estrutura de um trabalho científico. Então, a primeira coisa é como é que a gente lê um artigo. A gente começa pelo objetivo. O aspecto principal é saber qual é o objetivo. O que é um artigo científico? Artigo científico é um instrumento, um trabalho científico pelo qual a gente estabelece uma hipótese, um problema encontrado na sociedade e tenta resolver esse problema. Isso é um artigo. Só que a gente não tenta resolver com qualquer critério, a gente utiliza um critério científico, que existem vários diferentes. Então, a gente começa procurando qual é o objetivo do artigo. Você pode procurar o problema de pesquisa, pergunta de pesquisa ou objetivo. Esses três são bem interessantes. Então vamos começar observando aqui o objetivo. A gente normalmente no próprio resumo já tem, tá? Depois você olha, mas como a gente tem muito artigo para ver, vale a pena começar aqui pelo resumo. Então, olhando aqui o resumo do artigo intitulado Relação da teoria da sinalização com o desempenho de empresas a partir de seus indicadores de performance de divulgação voluntária. Isso daqui é a teoria da sinalização, uma teoria muito famosa em finanças, vale a pena estudar, particularmente é uma das que eu mais gosto. O artigo é de 2017, então vamos lá. Resumo, percebam que já está no começo do resumo. Este é o estudo objetivou identificar a presença de mecanismos de sinalização no mercado brasileiro por meio da divulgação de informações nos demonstrativos anuais. Então, o que eles querem é localizar aspectos da teoria da sinalização. A teoria da sinalização eu gosto muito, que ela basicamente em finanças, o que é mais interessante dessa teoria? Ela mostra que há formas dos gestores sinalizarem que a empresa está muito bem comparada com as demais através de algumas ideias. Uma delas é distribuir muito dividendo, gerar muito caixa, investir muito. Então, quando você distribui muito dividendo e investe muito ao mesmo tempo, só quem está muito bem é que pode fazer isso. Então, esse tipo de aspecto que a teoria da sinalização mostra. O que aqui eles tentam fazer? Então vamos lá. Objetivo: identificar a presença de mecanismos de sinalização. Para alcançar o objetivo, foi desenvolvida inicialmente a análise descritiva dos dados, avaliando o nível de divulgação de índices voluntários incrementais vamos para incrementais aqui. Para alcançar o objetivo, foi desenvolvida inicialmente a análise descritiva dos dados, avaliando o nível de divulgação de índices voluntários incrementais. O que é isso? Você tem vários índices e esses índices, alguns são necessários e outros não. E aí a ideia é divulga mais informação quem quer que as pessoas vejam mais. Então, a ideia da teoria da sinalização é: você pode mostrar mais se o que você tem a mostrar é bom. Então essa é a ideia. Nesse artigo ele menciona aqui o software que foi utilizado. Eu uso particularmente o Gratiele, mas sendo bem sincero, não precisa colocar o software que você utilizou. Tem gente que gosta de colocar. Eu particularmente sigo a linha daqueles que não gostam, porque qualquer software que você utilizar tem que dar o mesmo resultado, afinal ele só executa determinados procedimentos. Então, se usou o Gratiele, se usou o R, eu sempre uso o Gratiele ou o R, você tem que ter o mesmo resultado. Se usa o SPSS, se usa o Stata, o Estatística, enfim, qualquer um vai ter, ele precisa dar o mesmo resultado, que é a implementação de uma determinada estatística. Então,
a parte do software não acho necessária. O objetivo é a parte mais crítica, então é verificar se há presença de mecanismos de sinalização através da divulgação de informações de mecanismos financeiros. Então vamos lá. O estudo apresenta, deixa eu voltar aqui logo que vai ficar mais fácil. Então a gente identificou o objetivo, verificar se há indícios da teoria da sinalização através da divulgação de informações. E segundo, observe os resultados. Então vamos pular direto para o resultado. Nessa parte aqui, ele está falando de metodologia. É essencial, a gente já chega lá, mas é importante a gente dar uma olhada no resultado. Percebam, dada a dimensão do resumo, como foi alocado muito nos resultados, tá? E é isso mesmo que tem que fazer. Um artigo científico tem que focar em resultado. Mostra qual é o objetivo, apresenta qual tipo de teoria e vai direto para o resultado. Então vamos lá. Como resultados da pesquisa, observou-se um baixo nível de divulgação de índices voluntários. Então, normalmente as empresas divulgam muito pouco além do que é necessário, além do que é obrigado. Percentual médio 19% e no máximo 64% desses índices que ele considerou de divulgação incremental voluntária. Ele tem que mostrar quais são os índices ao longo do artigo. A pesquisa encontrou uma forte relação entre indicadores de divulgação voluntária com rentabilidade e tamanho das empresas, ou seja, resultados têm diferença estatisticamente significante entre quantidade de dados divulgados e rentabilidade, tem diferença significativamente importante entre divulgação de resultados e tamanho da empresa. Com relação ao risco, não há relação entre risco e divulgação voluntária de determinados indicadores. Vamos lá. O estudo provou que empresas tendem a sinalizar através de seus indicadores de performance voluntários quando ocorre uma queda no desempenho. O que é mais interessante aí? A teoria está dizendo, a teoria da sinalização foi evidenciada, mas no sentido inverso, negativo. Empresa que piorou mostra mais coisa. Isso que o pessoal verificou. Tem um errinho conceitual aqui que é o provou. A gente não prova nada na ciência. A gente, segundo Popper, no máximo a gente prova que alguma coisa está errada ou que alguma coisa não está ou não existe. Mas a gente não prova, nem o não existe, dependendo da situação, a gente pode afirmar, tá? Eu não posso nem afirmar que não existe. Eu posso provar que alguma hipótese não está errada, não está certa, desculpa. Sendo bem sincero, você pode estabelecer uma hipótese e dizer, esta hipótese eu vou testar, a hipótese está errada, ponto. Isso daí você pode ver, que é o que a gente chama de H0 e H1. Então você pode verificar se a hipótese está errada, você pode verificar que alguma coisa está errada, você pode verificar que uma teoria está errada, mas é difícil mas dificilmente você vai poder verificar que alguma coisa está certa. No máximo você vai acreditar que ela está mais robusta enquanto certa do momento que você não consegue derrubá-la. Então isso é importante dar uma lida em Popper para entender isso daqui. Então provou está conceitualmente errado. Através dos resultados dos estudos, verificou-se que empresas que divulgam informação na busca de reduzir a assimetria, vou reler isso aqui. Através dos resultados do estudo, verificou-se que empresas divulgam informação na busca, deve ser por reduzir a assimetria informacional para convencer seus usuários externos de que estão agindo de forma otimizada. Seria mais ou menos a ideia de que você tem alguma coisa que não está dando tão certo, e aí você vai divulgar mais indicadores para mostrar que o que você está fazendo está no caminho certo. Então, analisamos aqui o resumo. O resumo é muito interessante porque você tem um objetivo, depois você tem um método. Em finanças, pelo menos, a gente foca muito no método. E aqui, como ler um artigo, comece pelo objetivo e observe os resultados. Por isso que a maior parte do resumo tem isso. Segundo, depois que a gente olha isso, a gente precisa analisar
as teorias que embasam o trabalho. Nesse caso, teoria da sinalização. Não é ler o referencial teórico, não. É só saber qual teoria, qual grande teoria, qual teoria seminal que está baseando aquilo. É a teoria pode ser a teoria da sinalização, pode ser a teoria clássica, pode ser a teoria das ciências comportamentais, pode ser algum viés, enfim. Você vai analisar isso. E depois, observe os procedimentos metodológicos. Só que eu quero como a gente só olhou o resumo, a gente vai passar adiante aqui até chegar nos procedimentos, e tem alguns aspectos que eu quero mostrar nesse trabalho. Primeira coisa que vale a pena dar uma olhada, eu separei essa parte aqui, ó. Afirmações baseadas em muitos artigos publicados, muitos trabalhos publicados. Então, é muito importante fazer uma pesquisa extensiva na hora de fazer um artigo, tá? Esse é um aspecto importante que a gente precisa ler. Vocês percebam que no final da introdução, a gente repete aqui, tem um objetivo. Identificar a presença de mecanismos de sinalização no mercado financeiro brasileiro. Desculpa, nem financeiro tem. O presente estudo tem por objetivo identificar a presença de mecanismos de sinalização no mercado brasileiro por meio da divulgação de informações nos demonstrativos financeiros anuais. Então, esse é o objetivo. Tem muito mecanismo de sinalização aí, sim ou não? O último parágrafo, normalmente, da introdução é a estrutura do trabalho. Então, vamos seguir adiante. Referencial teórico. Um aspecto que vale a pena mencionar aqui entre o 2 e o 2.1, é necessário ter algum texto. Você vai ter referencial teórico, você começa a explicar alguma coisa do referencial teórico e não jogar direto para o tópico seguinte. Mas a gente pode olhar aqui e analisar os tópicos que foram mencionados, e nós temos aqui, primeiro tópico, assimetria de informação, porque quem está dentro da empresa detém mais informação do que quem está fora. Então, para quem não tem muito a esconder ou quem quer mostrar serviço, é interessante mostrar o que é que está sendo feito. Seguindo adiante aqui, nós temos a teoria da sinalização, que é a teoria que baliza esse artigo, então é muito importante mencionar. Eu até considerei pouco aqui, frente ao que está, frente a ser a base da teoria. As motivações para divulgação voluntária, tem vários artigos sendo mencionados, e alguns estudos anteriores. Nessa parte de estudos anteriores, talvez a gente precisaria de um tópico, mas foi bom para facilitar o leitor. E mais interessante ainda é esse quadro aqui que tem em seguida, que são os autores e os achados. É muito interessante para quem está lendo, principalmente para quem está numa banca, verificar isso daqui. É bem interessante fazer esse tipo de trabalho. E seguindo adiante, vamos lá para um aspecto que eu acho importantíssimo, tanto é que eu coloquei aqui embaixo na parte de boas práticas. No proceder metodológico, está escrito errado inclusive, é importante que seja possível ao leitor replicar o trabalho. Desta forma, você deve manter o detalhamento necessário. Isso daí você vai ver na metodologia, mas você só pode manter o detalhamento necessário se você tiver hipóteses. E todo trabalho científico precisa de hipótese de pesquisa, ou pelo menos quem segue um padrão mais focado no paradigma pós-positivista. Então, o que a gente tem aqui? Você precisa fazer teste. Um artigo científico, ele tem por natureza que ser falseável. Se ele precisa ser falseável, você precisa mostrar a ele o que é que você vai mostrar ao leitor, o que é que você vai testar. Hipótese 1. O número de indicadores de performance publicados no relatório anual está positivamente correlacionado com a variação na rentabilidade. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu suponho que mais indicadores leve a uma rentabilidade maior. Isso daí é que dá o falseamento do teste. Olha, eu suponho que mais indicadores levam a uma rentabilidade maior. Se encontrou isso daí, tranquilo. Se encontrou o oposto, melhor ainda, que você está com um achado científico interessante. Então, é importante verificar
a hipótese de pesquisa. Essa hipótese tá bem interessante porque ela mostra exatamente o que Popper falava, né? É uma hipótese falseável. E aí ele mencionou que usou ROI, ROI, como mensuração de rentabilidade. Podia ser o ROI, ROE também, mas enfim, usaram ROI. Segunda hipótese, o número de indicadores de performance está positivamente relacionado com a variação no tamanho da empresa. Então, empresas maiores têm mais indicadores publicados. Isso daí deve ser supor, deve estar baseado em alguns artigos publicados, enfim. Hipótese 3. O número de indicadores de performance publicados no relatório está positivamente relacionado com a variação do risco. Então, temos 3 aspectos a testar. Primeiro teste, número de indicadores com rentabilidade. Segundo teste, número de indicadores com variação no tamanho. Terceiro teste, número de indicadores publicados com a variação no risco, tá? Então, o que eles utilizam aqui, dentre outras variáveis, é o total de vendas para tamanho, para rentabilidade ROI, e para variação do risco, provavelmente o beta. Deixa eu ver aqui. Beta, exatamente, beta index. Então, 3 hipóteses a serem testadas. E aí, como é que a gente tem? A gente tem falseamento das 3. Pode ser testados como verdadeiras ou falsas, tá? Nem verdadeiras necessariamente. Falseadas ou não falseadas. E aí, pessoal, vem um aspecto importante pra caramba aqui. Procedimento metodológico. Procedimento metodológico é importante pra caramba, que é um aspecto primordial que separa trabalhos publicados em periódicos de alto impacto, de renome, aqueles periódicos que são referência, daqueles que são publicados em periódicos com pouca expressão. Então, tem aspectos como na metodologia que tem, você vai usar o procedimento metodológico, usa dado em painel, usa série temporal, usa modelo de ajuste de heterocedicidade como GASH, ARCH, enfim. Isso daí faz diferença, o tamanho da amostra faz diferença. Então, os aspectos metodológicos fazem muita diferença quando você está publicando em periódicos de alto impacto, alta qualidade. E aí eu mencionei aqui em negrito, publicações quantitativas com sofisticação metodológica são mais interessantes e normalmente mais relevantes. Normalmente, tá? Nem sempre. Se você tiver uma teoria super robusta, não tem problema. Se você tem uma pergunta de pesquisa, um objetivo super robusto e você monta o seu trabalho de modo que você consegue evidenciar aquilo de maneira satisfatória, não tem problema você ter um método não tão sofisticado. Mas normalmente os métodos sofisticados são mais interessantes. Então, o que a gente precisa saber? Conhecer e saber aplicar as metodologias, tá? Então, vamos seguir adiante. Hipótese que eu já mencionei. Então, vamos seguir adiante. Procedimentos metodológicos. Percebam que a gente tem uma parte grande dedicada a isso. Trabalhos mais robustos metodologicamente são normalmente melhores. E aqui dedica-se muito tempo para isso. Então, objetivo do estudo, testar a teoria da sinalização. Primeira parte, normalmente é a amostra. A amostra maior, a amostra mais sofisticada, é bem mais interessante. Então, aqui o que foi utilizado? Índice Brasil e IBRX, são as empresas do IBRX, usou apenas um ano, isso daí não é legal, interessante é que você usa muito tempo. Que mais? Ele mencionou aqui que foram 76 empresas, enfim, vamos seguir aqui adiante. Coleta de dados, ele menciona que usa a base de dados Economat, que é uma excelente base de dados nacional que funciona bem, então tem muita informação ali, vale a pena utilizar. Algumas coisas na BMF Bovespa, tranquilo também. E aí você perceba que na amostra são mencionados o tamanho,
da amostra, o ano, o tipo de empresa e o motivo, tá? O motivo. E depois, porque a gente precisa replicar esse estudo com facilidade, tá? Como é necessário replicar, então é importante que você descreva tudo de modo que uma pessoa que vai fazer isso consiga fazer a mesma coisa, exatamente o que você fez. Seguindo adiante aqui, coleta de dados, como eu falei, menciona como foram obtidos os dados todos. Novamente, o objetivo, fazer qualquer pessoa repetir seu estudo e dar o mesmo resultado, esse é o objetivo. Aí menciona aqui quais são os indicadores, uma tabela ajuda muito. Procedimentos de análise de dados foram os trabalhos, os instrumentos utilizados normalmente na estatística. Vamos lá, o que tem aqui? Você selecionou 23 indicadores e esses 23 foi considerado 100%, tá? E aí, a partir daí, foi utilizado como variável independente, menciona essa quantidade de indicadores como variável dependente, esses indicadores mencionados, tá? Então, vamos lá. O que é que ele menciona? O software, novamente, você pode mencionar o software, não acho necessário. E depois mencionado como faz tudo, como você fez tudo, que dado você pegou, onde você pegou, por que você pegou, que instrumento você utilizou. Eu senti falta aqui do tipo de regressão. Mencionou aqui os tipos de regressão. Desculpa, não mencionou os tipos de regressão, poderia ter mencionado. Apresentação e análise de dados. Começa com a estatística descritiva. Novamente, entre apresentação e análise de dados e estatística descritiva, eu teria colocado algum texto. Não vejo sentido em não ter nada aqui. Depois, estatística descritiva. É exatamente o que você tem, a média, moda, mínimo, máximo, enfim. E aí você apresenta análise do modelo de regressão. Normalmente é interessante colocar a equação final, tá? Não foi, pelo menos aparentemente, não foi colocado. E o que é interessante aqui? Um aspecto que eu gostei muito nesse texto, ele faz os testes todos. Multicolinearidade, especificação do modelo, que é o reset de Ramsey, heterossedasticidade, que de vários testes, normalidade de resíduos também, tá? Então, isso daí dá robustez ao seu trabalho. Por quê? Porque se houver multicolinearidade, teu trabalho não vai servir, porque os coeficientes angulares não vão ser precisos. Se a especificação do modelo estiver errada, teus dados vão dar errado, então você tem que alterar para seja log, lin, log, enfim. A heterossedasticidade é fácil de corrigir, ela só tem um problema dela não ser precisa. Quando a heterossedasticidade, o erro padrão dos coeficientes fica equivocado, então basta corrigir isso daí, não é nada demais. E a normalidade dos resíduos, que é um dos pressupostos da regressão, que é muito importante a gente levar em conta, tá? Mas a gente sabe que numa amostra que tende a população, ou seja, uma amostra bem longa, bem extensa, uma amostra grande, não tem problema também ser a normalidade do resíduo ser violada. Mas de qualquer forma a gente tem todos os modelos e os testes. Faltou, na minha opinião, o teste de falha estrutural, mas enfim, daria para ter sido feito. Pelo que a gente está vendo aqui, não vai ter muito problema não, mas eu colocaria o teste de falha estrutural. Seguindo aqui, ele mostra o teste de multicolinearidade, depois ele mostra os testes, o reset, que na verdade é o reset de Ramsey, e depois de fazer o teste todo, ele mostra que o teste de reset está tranquilo. Aí ele vai passar por os tópicos seguintes, que das 3 hipóteses, ele vai mencionar os resultados que testam cada uma delas. Então, o primeiro teste é com relação à rentabilidade, tá? O segundo teste com relação ao tamanho, o terceiro com relação ao risco. Eu colocaria uma tabela, alguma coisa nesse sentido, mostrando isso daí, apesar de já ter aqui, né? Mas enfim, poderia estar mais detalhado, mas não tem nada demais, se está aqui está tranquilo.
cabe também ao leitor ter algum esforço. O que a gente vê? Ó, o ROI está negativo. Ele está dizendo o seguinte, ó, primeira coisa, o p-valor está dizendo que é negativo. Isso daqui depois vocês vão aprender conforme aprendem a questão estatística, mas ele está dizendo que foi encontrado que quanto maior o retorno, menor a quantidade de divulgação de indicadores incrementais. Risco, não houve relevância por causa aqui do p-valor, como eu disse, vocês vão ver depois. O tamanho do ativo teve quase que não tem relevância, mas teve, enfim. E os testes foram realizados e a gente conseguiu verificar isso daí. Indo direto para considerações finais, repete-se o que foi observado e chega à conclusão. Então, muita gente pega para ler direto a conclusão do trabalho. Esse trabalho é bom, eu gosto desse trabalho, eu separei esse trabalho exatamente por causa disso. Ele mostra muito aspecto bom que tem que ser mostrado. Uma coisinha ou outra que não foi, mas tranquilo. E algo interessante aqui é a quantidade de referências, tá? Um trabalho bem publicado, um trabalho com uma pesquisa aprofundada, vale muito a pena. O que eu menciono aqui? Trabalhos, coloque muitos trabalhos recentes, evite trabalhos muito antigos. Trabalho recente é com menos de 5 anos, então coloca um monte de trabalho com 5 anos. Eu vi muito trabalho aqui, que para a época dele estava recente, mas tem muito trabalho que não estava também, tá? Então, essas considerações são importantes aqui, que a gente precisa analisar. O trabalho houve o teste e o teste foi realizado. Novamente, dava para ter alguns aspectos a mudar, mas nada demais, e mais um trabalho que contribui com a ciência. Aqui tem uns aspectos interessantes, como eu mencionei, o que é que a gente deve seguir, e espero ter correspondido aqui às expectativas. Na avaliação do trabalho de uma aluna, da aluna Vitória, nós temos uma menção aqui da introdução, então uma sequência cronológica. Tem alguns aspectos que eu gostei muito. Logo no quarto parágrafo está mencionado aqui, são os resultados da pesquisa, tá? Só um ajuste que o próprio estudo está errado, que ele disse que provou, a gente não provou nada, eles não provaram nada. Objetivo do trabalho foi mencionado aqui, que está tá interessante. De quem está começando, um ajuste com determinadas palavras, como temas interessantes, é grande, é enorme, enfim, esse tipo de aspecto tem que mudar, mas é basicamente isso que a gente busca quando está avaliando um artigo científico. Então, só para recapitular, nós começamos olhando o objetivo, seguimos pelos resultados, depois a gente vai dar uma olhada super rápido na teoria, só para saber se tem uma grande teoria fundamentando, mas o foco, uma vez que o objetivo está tranquilo, que os resultados estão tranquilos, que a gente tem as hipóteses, é focar na metodologia, pelo menos na área de finanças. E o que tem de boa prática? Que a pessoa precisa replicar teu trabalho. Tuas hipóteses precisam ser falseadas e a pessoa pode replicar teu trabalho. Isso daí vai dar um avanço muito bom. Bom, pessoal, é isso. Eu espero ter ajudado e até o próximo vídeo.